Estamos de volta a mais um episódio do Conselho e Conselheiros. Hoje, num modelo diferente, modelo especial. Vamos dividir esse episódio, que normalmente é de 1 hora, em 30 minutos, com 2 temas super relevantes que eu tenho certeza que você vai adorar. E também de poder aproveitar o super conhecimento desse nosso convidado. Então, você que não é inscrito, inscreva-se agora. Não deixa passar. Habilite o sininho para receber em primeira mão as novidades aqui do nosso canal. E também compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo super relevante. Glauco, quem que está aqui com a gente hoje? Rony, que bacana, mais um episódio aqui. Temos hoje uma pessoa que, como diz o background dela aqui no LinkedIn, eu falo o que você não quer ouvir. Esperamos ser um episódio bastante rico, bastante polêmico. Eu me identifico bastante com ele na questão do nível de sinceridade que a gente gosta de passar. E também criador do módulo, do método Metodologia ACF. ACF, arroz com feijão bem feito. Ele vai falar um pouco pra gente sobre isso daí nesse nosso bate-papo. Roberto Valverde, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui, um cold call de LinkedIn. Nunca esperei que você ser respondido, respondeu e, estamos aqui para poder bater esse papo, falar um pouco da sua experiência e, novamente, prazer em ter você conosco. Obrigado. Aliás, o cold call funciona muitas vezes, depende de como você aborda, né? Se vai na manha, dizendo o que é e tal, como você escrever a mensagem, eu respondo todo mundo. Agora, se o cara vem com buchitar, Roberto, eu quero uma reunião com você. Tá bom, pra quê? Sobre qual é o assunto? 30 minutos que você não vai se arrepender. Aí vai pro spam. É isso aí. E como que é todo esse teu processo de formação? Como você fez toda a parte dos seus estudos e chegou nessa parte do M&A Advisor, conselheiro, e começou como empreendedor, foi isso? Exato. Anos de estrada empreendendo, naquele ciclo que a gente chama de ciclo completo, entre montar um negócio do zero, quase quebrar, arrumar sócio, arrumar investidor, montar conselho consultivo, vender empresa, virar conselheiro da própria companhia, depois fazer a fusão dela e dar o exit total. Então, ter passado por esse ciclo todo, casar com fundo de private equity, depois fazer fusão com player gringo, internacional estratégico, acho que tem um somatório interessante de experiências. Experiência para poucos, né? Eu acho que é para poucos. E fora isso, ter namorado com o setor de startups, ter fundado uma do zero, ter vendido, o negócio não ter sido bem sucedido, não fazer rodada, ir para o Vale do Silício, fazer imersões para o lado de lá, ajudar startups a captar dinheiro, me levou para o outro lado, que foi onde eu caí no M&A. E aí, somado as 2 experiências, foi aí que eu virei conselheiro e advisor, assim, ajudando o sell-side a arrumar investidor, né, vender o negócio na sua totalidade. E por que empreender desde o início? Não ter uma experiência numa multinacional, numa empresa brasileira? Cara, eu sempre fui um cara do improviso, sou de Salvador, que multinacionais não era uma coisa muito óbvia para seguir. Eu sempre tive dificuldade em obedecer a uma hierarquia, sempre fui um tanto pouco rebelde e sou filho de pais empresários. Então, educação dentro de casa, de mostrar todo mundo se virando. Meu pai já teve vários negócios diferentes, que hoje em inglês se chamaria de serial entrepreneur. Mas ele teve negócios diferentes ali, todos de economia real, entre bons negócios e negócios ruins e mais ou menos. Eu fui vendo ali que era o jeito que a gente tinha para se virar. Então eu não tive a criação de ficar dentro de uma caixinha e dizer, vai lá, Roberto, estuda isso, faz essa formação e depois você vai ser um executivo. Isso nunca passou pela minha cabeça. Aliás, nunca foi um sonho meu ser executivo de grandes empresas. Eu trabalhei em empresa grande porque eu queria uma experiência para trabalhar no marketing, porque eu sempre fui um cara da área de comunicação e de criação. E ali foi minha experiência para dizer tudo aquilo que eu não queria viver no ambiente corporativo. Falei, cara, ficou bem claro. Definitivamente eu não pertenço a isso e vou começar a empreender e ganhar dinheiro de algum jeito. É bacana, isso é o exemplo que vem de casa, né? Você vê o DNA do empreendedor ali, os perrengues, inspira, você vê passar o ponto positivo, o ponto negativo, eu acho que te prepara também para você empreender. Muito sufoco. Choro dentro de casa, uns perrengues que os pais passam e você não sabe o que o pai fica a noite toda na madruga sem dormir e não te conta o que é. Hoje a gente sabe, né? Porque a gente já passou por isso. Exato. Quando a gente pede nossas noites de sono, a gente sabe o que está acontecendo ali no passado. E quando você foi empreender, você escolheu um caminho que você já tinha conhecimento ou foi uma oportunidade? Como é que você... Oportunidade criada do meu próprio olfato e nariz, né? Porque eu trabalhava de manobrista no estacionamento do meu pai, um terreno de 27 vagas. E o fato de eu ver vários terrenos de estacionamento na mesma rua, com uma única marca, um único branding, eu falava, por que esse cara tem várias operações e meu pai só tem uma? Aquilo me incomodou. E foi o gatilho para poder começar a pegar desse terreno e transformar num negócio de estacionamento. E eu bati lá na porta do lugar que eu fui empregado, que era a Costa do Sauípe, e pedi oportunidade para ser o fornecedor
de solução de estacionamento. E a minha reunião foi bem feita, eu tive um pitch de 5 minutos, que deu tudo certo, eu disse coisas legais, eu não tinha nada pronto, eu não tinha empresa, não tinha nada, tive que criar tudo numa gráfica, antes da reunião, 24 horas, da reunião que eu pedi. Que ano é isso, mais ou menos, só pra gente ter ideia? 2002 para 2003. E aí o negócio começou. Eu fazia serviço de valet em bar e restaurante, cara. Eu fazia coisas que ninguém queria. Então eu comecei operando pelo pior nicho que as grandes empresas não queriam, porque era onde eu tinha que para começar. Então eu já estava vendo as minhas bandeirinhas ao longo da cidade, mas quando eu dirigia o carro eu ficava orgulhoso, né? Tô cheio de bandeira, só que eu não fazia conta. Eu tinha um monte de bandeira que não dava dinheiro. Mas isso só fui descobrir anos depois, quando eu estava sendo amassado pela rotina do trabalho. Mas foi assim que começou. Olha só. E São Paulo, você chegou aqui em algum momento? Você fica entre lá e aqui? Como que é essa dinâmica? Minha relação com São Paulo de trabalho começou de fato quando eu vendi minha empresa para um fundo de investimento aqui em São Paulo. Eu tive que vir aqui bater carteira, né? Eu rodei essa Faria Lima inteira aí, visitando fundo de private equity, bancos, assets com foco em infraestrutura. Visitei algumas incorporadoras e construtoras que naquela época não estavam enroladas em Lava Jato. A minha visão era de que o meu setor de estacionamento e mobilidade urbana ia ser consolidado. E essas grandes construtoras estavam olhando para projetos de garagem subterrânea. Então o play era, a minha empresa poderia ser um veículo de operação deste negócio de infraestrutura. Ainda bem que minha conversa com eles não foi para lugar nenhum, porque senão eu estaria enrolado junto de algo que absolutamente eu não tinha noção do que estava acontecendo. E achei um fundo de private equity estudando meu setor. Como eu já rodava o mundo atrás de empresas estratégicas para olharem meu setor do Brasil, eu recebi orientações dos meus mentores europeus do que eu devia buscar para o Brasil, para depois voltar para eles e dizer assim, agora quando tiver grande você volta aqui que a gente conversa. Foi o que acabou acontecendo alguns anos depois, praticamente quase 10 anos depois, essa conversa aconteceu. Então, quando eu vendi a empresa, eu fiz uma troca de ação e vim para São Paulo para ser um dos executivos para tocar a tese. Então, tivemos que co-criar uma empresa nova, fechar praticamente o escritório de São Paulo, de Salvador, e tornar Salvador a nossa vitrine aqui de escritório e todo o ponto de partida do negócio, com a contratação, inclusive, de executivos do zero, que a empresa praticamente não tinha nada. Então esse foi o motivo de eu vir morar aqui e ficar na empresa até o final do ciclo e morando em São Paulo. Legal. E você, nessa jornada, você acabou assumindo o papel como CEO ou você era mais um dos executivos? Como é que era essa dinâmica? O CEO foi o cara que desenhou a tese. Eu era uma espécie de vice-presidente, embora isso não tinha rótulo, não tinha cargo. Foi o cara que montou o comercial, a estratégia, o marketing, novos negócios. Indiquei alguns executivos chaves para a empresa. E aí o CEO foi o cara que desenhou a tese. Depois a gente fez uma contratação de um executivo de mercado e ele voltou lá para o estratégico. Só que um detalhe importante é que eu só fiquei 2 anos na função de executivo. Eu não me adaptei ao mundo novo aqui de ser sócio minoritário de um fundo com um universo corporativo completamente diferente do que eu estava acostumado. Empresário cabeça de dono, dificilmente ele consegue se adaptar em uma estrutura grande. Você tem que ser muito coachado, você tem que saber fazer a politicaria que eu tanto falo em reuniões de conselho. Né? E obviamente que foi um ambiente que eu criei uma verdadeira aversão. Mas aí eu pude entender por que as empresas são tão improdutivas e tão mal geridas, principalmente por fundos. Porque essa politicaria ela é para salvaguardar o interesse da pessoa física, dos cargos dos executivos. E a empresa, cara, é meramente um detalhe ali que tudo pode ir por água abaixo se não estiver sendo gerenciado no detalhe. E aí a cultura de dono num negócio desse vai embora. Vira a cultura que eu chamo de gato gordo. Né? Quando você vê falando do Garfield, é aquele gato preguiçoso, gordinho, lasanha, que não tá entregando nada, mas, cara, o mundo é cheio dessa turma aí. E eles são viciados em comer aquela ração sem dar nada em troca. E quando você quando você está com o minoritário, é igual dançar com o urso, né? É do jeito que ele quiser, na hora, fica muito mais difícil. Fica. E aí você tem essa visão de que o executivo que está ali de mercado, ele não tem a cabeça do dono de pensar em longo prazo, né? Assim, de pensar, ele tá interessado ali no ciclo dele de 2, 3 anos, que hoje em dia tá muito curto, e não, eu fiz parte de um conselho de uma empresa aqui no interior de São Paulo, que é uma usina familiar, e que o dono, que é o founder, e os 2 filhos, chegaram e falaram assim, a gente tá construindo um negócio, não é pra nossa geração aqui não, é pros filhos dos nossos filhos, então a gente já se conscientizou que a gente vai ficar pelo menos 5 anos sem tirar R$1 desse negócio aqui, reinvestindo tudo, que a gente tá fazendo um negócio perene para muitas gerações, e não é para a gente tá tranquilo em relação a esse negócio. Quando você vai para o mundo executivo,
O cara tem um mandate ali, ele tá ali querendo turbinar, fazer o número, tirar o dele, porque daqui a 3 anos a bomba vai explodir no colo de outro. Contrato de longo prazo. Eu participei em algumas empresas de receber contratos de longo prazo para ser negociados. Fala, cara, o cara, assim, contrato de longo prazo é amarrado em dólar, e aí você chega na hora de renovar, você acha que o gringo vai falar assim, ah não, tadinho deles, foi a R$2, tá 6, eu sou bonzinho, eu vou deixar 2. Não, entube aí, como é que você vai gerenciar essas coisas? Mas, de novo, é o pensamento do cara que tá querendo fazer o número dele ali, porque daqui a pouco quando acabou a estourar, ele não tá mais lá, né? Acho que essa... Eles sabem disso, e outra coisa, na maioria deles são ruins, além de serem mal incentivados, né? Gente tecnicamente ruim. Quanto CEO ruim eu conheço aqui no Brasil? Pelo amor de Deus, e CFO também, um monte. Na verdade, assim, cara, conversando com fundos de private equity, todos eles reclamam que eles têm dificuldade de contratar bons executivos, porque bem que os de prateleira já tem o total comp todo fechadinho, e a empresa de headhunter só pega o cara da panelinha e fica botando um tirando do outro lugar. É uma ciranda. Rouba-monte, né? De 20, talvez 20 executivos para aquela posição, e o resto é chamado resto. E aí onde é que é a oportunidade, né? Pessoas com meu perfil, que já foram empreendedores e podem se tornar bons executivos, esses caras não são contratados para essas companhias, porque eles não são bem vistos. É como falar, não, esse cara é cabeça de dono, não quero na empresa. Eu quero alguém da politicagem. Seguir a cartilha ali. Eu quero alguém da cartilha da Faria Lima, eu quero alguém que sabe falar com os stakeholders, que sabe falar bem no conselho. Então, esse jogo de faz de conta, ele é um arcabouço, igual arcabouço fiscal do Brasil. Ele é furado desde quando ele nasce. Todo mundo sabe, mas o pessoal só faz pedalar o problema. O cara, porque no mandate não é mais o dele e vida que segue, né? Você pensa dessa forma com mais curto prazo. E quando a gente fala desse ecossistema, você comenta que esse ecossistema está fadado ao fracasso. É um sistema, né? Doente. Né? Então, como que a gente consegue ilustrar para o nosso público essa dinâmica, que é uma dinâmica complexa, mas parece que todo mundo está ali jogando no seu quadrado quando não há interesse de disruptar? Acho que uma orientação importante, que empresa familiar, onde geralmente tem a oportunidade, né? Quando eles estão profissionalizando a gestão, um dos maiores equívocos que eles fazem é contratar uma empresa de headhunter e trazer um executivo de fora. Não vai dar certo, porque o cara não tem orientação de empresa de resultado, ele não tem pensamento de longo prazo, ele não fala o idioma do empreendedor. Se você for trazer um executivo de fora, não traga porque ele é um medalhão, traga porque ele é um cara que já trabalhou em empresa familiar, que sabe falar a linguagem, que sabe tomar um esporro e não levar aquilo a ferro e a fogo, que não peça incentivos de curto prazo. Pode ser que aí seja um momento importante. Por isso que as empresas têm que investir em sucessão familiar, para preparar os seus sucessores dentro de casa, criar regras que os tornem elegíveis ao cargo. E esse cara vai tomar banho de loja, vai lá fora, faz especialização, trabalha na concorrência, trabalha em outros setores. Então, assim, ele vai ter o DNA da família, vai ter incentivo de longo prazo, porque é uma companhia perene, olhando para 10, 15, 20 anos para transformar e alimentar as sucessões futuras, e consiga trabalhar também com o idioma de executivo, porque na hora que você vai falar o Faria Lima para poder pegar dinheiro, você não passe vergonha e consiga fazer a cartilha correta. Então, essa falta de visão é que torna as empresas familiares muito vulneráveis a esse mundo corporativo doente que vem e contamina um bom legado. Porque às vezes o cara vende que tem um conhecimento técnico, e às vezes até ele tem, mas todo o resto ele não consegue endereçar numa empresa. Já as de capital misto é assim, o cara que vai ser executivo, se você quiser ser mais do mesmo, você vai falar cartilha. Se você quiser ser um cara orientado a resultado, talvez você encontre empresas com a cultura mais mão na massa, e essas empresas é que você consiga gerar valor, e você fique lá e você ganhe dinheiro, mas de maneira lícita, de uma maneira correta. Por exemplo, a WEG, que é uma empresa listada, não é uma empresa que só tem membro familiar trabalhando, ela tem executivos, mas, cara, executivos criados dentro da companhia. Não é sangue, não é porque é da família, não. Pode ser um cara que é de carreira ali de dentro, mas que comeu feijãozinho lá no chão da fábrica. O CEO que está lá, cara, praticamente começou com o office boy da empresa. Conhece a cultura, conhece as pessoas, sabe o jeito. Valoriza a cultura da companhia, sabe tudo do chão de fábrica. Vamos lá, outra coisa, né? Botou a mão na graxa, pisou na planta. Meu irmão, de carpete, ninguém quer isso não. O cara tem que ir lá pro chão de fábrica, meu irmão, acordar 4h30 da manhã, sujar a mão, falar com o gerente, falar com o cliente, viajar ao Brasil quando tiver operações às plantas para poder visitar. Não é só para ficar atrás de um computador montando material para conselho. Então, assim, tem esses vícios aí que a gente tem que ficar muito esperto. Mas, de novo, eu sempre acho que isso é uma oportunidade, tanto para quem quer seguir uma carreira executiva,
como para a empresa familiar fazer a sucessão e para o conselheiro. Conselheiro mão na massa, não falta oportunidade. Eu sou conselheiro mão na massa. Eu recebo convites até hoje para conselho, do qual eu tenho que indicar outros conselheiros mão na massa para trabalhar nessas empresas, com visão multidisciplinar. E vou te falar, eu tenho dificuldade de achar gente assim. Ou até com cicatrizes e cabelo branco também, porque ele nunca passou por um processo trabalhista, ele nunca passou por um processo de recuperação judicial. Na hora que isso acontece, dá frio na barriga, dá tremedeira. E como que você vai se portar numa situação dessa? Como você vai empatizar com o executivo que está ali do outro lado? Tem que ter a cicatriz. Se não tiver cicatriz, para mim, ele não é elegível para o conselho consultivo, né? Porque conselho consultivo as pessoas às vezes confundem com o conselho de administração, e são ritos completamente diferentes. De administração, cara, é outro jogo, é estatutário, você empresta CPF por um mandato de 2 anos, você bota offshore lá fora para não ter bem bloqueado. Tem regra a ser seguida. Aí você tem que fazer política, você tem que consensuar voto antes, tem que jantar com os acionistas. A reunião podia ser um e-mail. Né? Então, assim, é pouca eficiência, porque o salário é maior, todo mundo quer um mandato de uma empresa, de uma SA ou de uma listada, porque o honorário é 4, 5 vezes maior do que o consultivo. Você está emprestando o teu CPF, mas é para fazer política, por exemplo. É um universo que eu não navego, eu não gosto. Eu já fui estatutário, não tenho mais interesse nenhum em ser novamente. E a que eu fui é porque eu era acionista dela. Então eu conhecia os números, eu validava a auditoria. Então eu estava confortável de ser estatutário, conselheiro de uma empresa do qual eu fui acionista. Tudo bem, mas outras eu não quero. Eu não vou botar minha mão no suspiro do outro lado, botar meu CPF e emprestar por um mandato de 2 anos. Eu não compactuo disso. E aí, falando já do mundo do conselho, né, a gente tem um dito nosso aqui de que, assim, para ser conselheiro, você precisa já estar sendo conselheiro mesmo que de forma informal. Assim, o Nick fala, te ligam pedindo conselho para você? Assim, quantas vezes? Uma vez por semana, uma vez por mês? Se você está sendo demandado por isso, você está preparado, está menos no caminho para ser um bom conselheiro. Você acredita nisso ou você acha que realmente existe uma outra forma de você virar conselheiro e você não vai... Ou qual caminho você recomenda para essa frente? Eu acredito nisso. Aliás, eu virei conselheiro assim, dando conselho para os outros. Quando me via, eu estava praticamente todo dia falando com gente que eu não conhecia, fazendo mentoria gratuita e dando orientação e dando conselho. Eu falei, cara, eu estou pegando meu aprendizado, estou transformando isso em informação e tendo troca. Esse é um dos gatilhos. Eu acho que o outro gatilho é importante, que é quando você olha para trás, se você olha a sua trajetória, se você perguntar como que a sua experiência vai ajudar outras empresas. Tem que ser uma pergunta, cara, muito sincera. Se você responder, eu vou ajudar ela na transformação digital da empresa. Se a resposta for só isso, cara, no máximo você vai trabalhar num comitê de inovação e tecnologia. Você vai ficar por 6 meses ali. Exato, vai ser um trabalho de curto prazo. Então, o que essa pergunta remete? Cara, quais são as áreas das empresas que você conhece? Com tudo que você já passou, você passou no ciclo todo, já passou por todos os problemas ou perrengues? Como que você lidou com as situações de crise? Como que você foi assessorado? Quem eram as pessoas que trabalharam com você? Qual é o legado de experiência que você tem que lhe tarimba usar isso em benefício da comunidade de empreendedor? Lembra que as pessoas estão perdendo longe de sono igual você já perdeu. E essas pessoas às vezes têm milhares de empregos que deveriam ser bem orientadas pela sua posição. Então, aconselhar, conseguir pegar todo este resumo e levar para situações difíceis, você tem um poder analítico e de raciocínio rápido para, às vezes, endereçar soluções que ninguém na sala está conseguindo ver. Tem um rito de disciplina e acompanhamento de próximos passos, que você tem que fazer follow-up, senão as ações ficam perdidas. O fato de você fazer uma ata e entregar para os caras não acompanhar, cara, isso é parte do trabalho, tem que ter a ver com a execução, a metrificação e a entrega, e próximos passos para poder melhorar o nível da entrega que foi combinada. E, cara, como você está olhando a empresa para os próximos anos? Ajudando aquelas pessoas ali, ajudando as famílias, ajudando a manutenção dos empregos, a tomar a decisão difícil de demitir alguém que é de confiança da família, tirar o sucessor que nada tem a ver com o negócio, desfazer um litígio entre os irmãos que está destruindo o pilar principal da companhia, que são os valores dela. Então, assim, são situações que, cara, empresa familiar, o dia a dia é isso aí. Empresa de dono, que é o grande mercado. A economia real que a gente fala, né? E a economia real, cara, é empresa familiar. E no Brasil, não acho que você vai trabalhar na empresa familiar do Itaim, não, amigão. Você vai trabalhar no interior do Mato Grosso. É lá que o agro tá pegando, é lá no interior do Rio Grande do Sul, interior da Bahia, gente do agro, gente de energia solar, de transporte, empresas de operação pesada, de muito capex,
de um certo nível alto de endividamento, sujeito a condições climáticas que podem afetar todo o negócio por um ano todo e acaba o dinheiro, lidar com financiamento, com repactuação, com fornecedor. Esse é o Brasil real, cara. E é esse Brasil que o Conselho Consultivo, de fato, pode ajudar e tem oportunidades aí, porque as empresas precisam desse trabalho. Roberto, vamos dar um exemplo real que eu vi num podcast que foi incrível, que você está numa reunião de conselho consultivo e de repente nota-se que a empresa vai estar com endividamento alto, está com dificuldade de pegar dinheiro. Um conselho que nunca teve o skin the game, ele faria: estude isso é um risco para a empresa, no mês que vem me volte com soluções. Como que deveria ser o bate-bola ali com o fundador? E o bate-bola é muito rápido. É o seguinte, amigo, a gente tem dinheiro aqui para durar X meses. A gente tem que pegar essa dívida de banco aqui, falar com todos os gerentes, pega seu tesoureiro, repactue a dívida de um ponto X para Y, pegue carência por mais 12 meses, avise que se não fizer isso, você vai pedir uma recuperação judicial, você não vai pagar ninguém. E você precisa fazer isso nos próximos 20 dias. Se você não tiver ninguém para fazer sozinho, eu vou te indicar alguém que te ajude no processo, que é um profissional de mercado que sabe reestruturar dívidas como a sua. Tem relação com o banco. Exato. E isso é dado real, tá? Sim. Eu já fiz isso e mais de uma vez. Olha só. E acabei de passar por isso em uma outra. Porque os juros de quase 15%, que juros real vai para 18 a 20, cara, é insustentável. Come a margem das empresas. As empresas não sabem como lidar com isso. Então é o seguinte, não tem funcionário para dar o número real, não sabe fazer uma projeção para frente de quanto tempo de fluxo de caixa ou de margem negativa ele consegue, não sabe como renegociar uma dívida, não sabe que tem profissional que pode ser contratado para ajudá-lo e assim, no final do dia, tá todo mundo lá trazendo problema para o CEO, o cara que às vezes não é um cara orientado a finanças. Não é um gestor, é o cara que toca a operação. E aí as finanças, cara, é um gerente de contas a pagar. Às vezes o cara não tem um diretor financeiro, ou não tem um bom controller, ou não tem um bom tesoureiro que tem relacionamento com o banco. Ele tem um pouco daquilo ali, talvez de uma pessoa só que não está capacitada a fazer. Ou seja, o conselheiro consultivo tem que pegar o cara na mão e até levar para o banco e ligar para os bancos de relacionamento e ajudar na relação. Até isso você tem que fazer. Sabe por quê? Porque se você não fizer isso, a empresa vai quebrar. E o mão na massa é isso, né? Assim, não é dar o caminho só pro cara e falar, ó, vai lá e resolve. Às vezes é mais prático você descer no chão de fábrica, você fazer, do que você ficar batendo bola com o cara e falar, mês que vem você volta aqui com o resultado e não deu nada. E aí? Sabe qual é uma coisa que eu faço em toda empresa que eu entro no conselho? O primeiro cara que eu valido não é o CEO, não. É o diretor financeiro. Ah, você já vai bater bola. Porque é o seguinte, se eu ver que o cara é ruim, todo o resto vai estar ruim. Porque eu não vou ter número, eu não vou ter informação. As informações não vão bater, essa empresa não vai poder ser auditada. E aí eu vou concluir de que o CEO, ele vinha tomando decisões baseadas em elementos errados. Então eu preciso entender a origem do problema do financeiro. Para depois eu ir no CEO. Porque eu vou dizer, CEO, eu tenho uma notícia para te dar, o seu financeiro não serve. Então tem um trabalho de 6 meses que a gente vai fazer aqui, uma engenharia reversa de números, para te entregar o horizonte certo do seu histórico, a fotografia do hoje e o cenário para frente. Se você tiver margem para aguentar esse trabalho aqui, se você não tiver, aí a gente vai ter que ir para um outro plano B. O choque vai ser mais rápido, né? Agora me diga aí qual conselheiro consultivo que num processo de início de trabalho vai mandar uma real dessa para um dono. Pouca gente quer fazer isso. Pô, o cara tá com medo de perder o cara fala, não, esse cara é muito louco, tira ele daqui e vou colocar um outro cara mais calmo, porque é o que todo mundo pensa. Aí volta na politicagem e no mundo corporativo de que ninguém quer se expor, né? Então é o seguinte, empresa de dono, que o cara é pragmático, que o cara quer tudo para ontem, e se o cara tiver um pouco de maturidade para ouvir isso, vai dar certo. Se não, por exemplo, não é o tipo de empresa que eu vou trabalhar. Pode ser que outros conselheiros consigam trabalhar nisso e com a agenda de delta tempo, no 7º mês, trazer o assunto para a sala. Pô, eu acho uma sacanagem esperar 7 meses para poder dar essa mensagem dizendo que você viu isso na primeira semana de trabalho. Por que não passar antes? Aliás, você tem que fazer um filtro da empresa antes de começar o trabalho do conselho. Isso aí você faz na entrevista. Eu faço a entrevista para ver se a empresa está preparada para ter um conselho e se o fundador ou os fundadores estão preparados. Porque senão, o cara precisa fazer um trabalho mental primeiro. Ou dependendo do nível de conflito de interesse que tem, familiar, com advogados que estão envolvidos, né, de cabo a... Melhor nem entrar, né? Exato. E a gente vê agora muito movimento de empresa montando conselhos sem esse mindset. O cara tá montando o conselho porque ele acha que é bonito, que ele quer falar que ele tem conselho, a empresa dele tem um conselho bem... É moda, tá na moda. E aí, ninguém quer ouvir a verdade do dia a dia. Sabe o que eu acho engraçado? O pessoal fala comigo assim, Roberto, eu tô com um conselho aqui. Eu falei, quem é que faz parte? Eu, meu irmão, minha tia, meu primo e o advogado da família.
Você faz o churrasco, fala assim. Falei, entendi. Eu falei, cara, isso não é conselho. Quem que é independente aí? Ah, na verdade, ó, um consultor que trabalhou aqui, prestando serviço, ele vem aqui nas reuniões, dá uns pitacos. Falei, cara, isso também não é conselho, ele não é conselheiro de companhia. Então, assim, você tá falando que você tem uma grife de conselho, mas na verdade você não tem nada. Você tem uma patifaria criada para alimentar seu próprio ego. Tá tudo errado. Quer começar do jeito certo? Não é assim. Então, assim, de novo, tem que levar essa mensagem de maneira, na minha visão, pragmática e clara. As pessoas, cara, têm que ouvir a verdade. Tá todo mundo de saco cheio de ser enganado o tempo todo, uma zona cinzenta. A gente gasta muito tempo para poder traduzir uma frase em verdade ou não. Aqui na Faria Lima é um saco. Você tem que ficar mapeando qual que é o jogo corporativo dessa turma na hora que está negociando uma aquisição de uma empresa. Um e-mail que um cara mandou uma coisa que você não está entendendo a mensagem, porque o cara não foi direto ao ponto. Aí você tem que gastar tempo para poder mapear o que ele está te dizendo. Tem que chamar o cara para almoçar. Quanta perda de tempo. Pelo amor de Deus, amigo, diga o que você quer. Nessa hora eu invejo o norte-americano, que é extremamente pragmático e resolutivo. O cara é assim, ó, Não. pá, Straight to the point. não Pum. tem buchitol. Pá, bateu, e agora? Próximos passos, o que é? O que você quer falar comigo de quê? Eu tenho 15 minutos para esse assunto. Dá tempo? Dá. Ok, vamos falar 15 minutos só desse assunto. E vamos tocar a vida. Eu adoro esse modelo, acho que ninguém perde tempo. Não deixa de ser humano. Depois você fala de futebol, de acarajé, faça o que você quiser. Quando você for almoçar, você vai, fala de small talks e coisas aleatórias, né? Para mais Porque é muito ruim quando, durante esse processo, você demora 8, 9 meses para chegar a uma conclusão, ou tem aquele pessoal que fica só caçando mandato para garantir que todos os negócios vão ver junto a eles. Quem quer ser conselheiro consultivo, está começando a carreira ou já começou, cara, se você for pragmático, você for uma na massa, você nunca vai deixar de ter convite. Vai por mim, porque, cara, a energia da entrega do trabalho, ela te indica para outros, porque o empreendedor está vendo o resultado com você. E você está vendo a transformação da empresa. Tem coisa mais legal de você entrar na companhia e ver a transformação nela, nos sócios, que acabam, entre aspas, até virando seus amigos, porque gostam tanto do que você faz, você se sente a ter uma espécie de parte da família, porque você fica envolvido com as coisas bacanas, com propósito. Eu acho isso muito legal, eu acho que isso é gratificante. E é o que não acontece no mundo Bovespa, né? No mundo BB, que você tá ali, mundo corporativo, estrutura de governança, mandatos, aquela troca das cadeiras ali, assim, eu saio daqui, vou pra lá. É panelinha, a galerinha pegando comitê, é a turminha de selinho aí, de certificadora que fica em comitêzinho para poder indicar fulano do cabelinho branco, a outra mulher que fala de SG, do carinha lá que fala de inovação, porque ele foi da McKinsey, fica essa enrolação aí. Fica um entubeixo. Aí tem um ecossistema para essa turma de parasita, certo? E tem um ecossistema aqui para o pessoal bom na massa, de outro tipo de empresa. Se você pegar esses parasitas e jogar em empresa familiar, eles vão ser almoçados. Que um dia a máscara vai cair. O cara me perguntou outro dia assim, mas como é que é uma reunião de conselho? Eu falei, sabe aquela reunião de brainstorming que você vai, que tem um monte de gente que tá pensando em fazer um negócio dar certo? Isso pra mim é uma reunião de conselho que eu acho que tem futuro, assim, é todo mundo pensando no negócio, aquele monte de gente engajada em fazer dar certo. Pra mim isso é a visão do conselho que vai pra frente, não querendo história de não, deixa eu ver a DRE aqui, tem uma agenda, tem uma pauta, lógico, tem que ter estrutura, mas não aquele negócio tão certinho assim, tão estruturadinho. Isso é para quem tem que prestar conta para acionista, conta pro regulador, né? Acho que o mão na massa ali, o conselho consultivo é mais tiro, porrada e bomba, mas é muito gratificante. Quando você sai da reunião e fala assim, putz, agreguei. Outro dia eu conto assim, a primeira vez que eu me peguei discutindo modelo de remuneração dos funcionários, eu achei espetacular. Assim, pô, eu sou um cara de cybersecurity, tecnologia, inovação. Quando os caras começaram a discutir aquilo, eu entrei no negócio com a minha experiência de executivo, já ter visto vários modelos, o que deu certo, o que não deu. É isso aí. Saí da reunião e falei, pô, que legal, cara. Discutir um assunto que eu não imaginava que eu ia ser capaz de discutir, mas que a experiência fez com que funcionasse e foi muito útil. Coisas do que eu falei, o cara acabou implementando, mas deu certo, outros não deram, mas faz parte, você se sente útil. Acho que o principal ponto do conselho consultivo é sair dali com o chapéu cheinho de ideias e falar, putz, foi útil, foi legal, né? E agora a gente vai ter que dar uma pausa, porque esses são os primeiros 30 minutos. Já deu para notar que não deu para separar muito conselho, M&A, advice, a gente acabou juntando tudo, mas o papo tá muito bom. Então, espera que na semana que vem tem o final desse nosso bate-papo.